Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 356 Chovendo ouro. Um tempo depois, Ni Yan chegou à casa de leilão mercenário em Calore. Ele listou várias peças de equipamento que aumentam visão noturna e foco, incitando imediatamente uma disputa louca entre os jogadores presentes. Não era todo dia que equipamentos tão procurados apareciam no mercado. Então como eles poderiam deixar passar essa oportunidade? Toda a atenção de Calore se concentrou de repente nesses equipamentos. A competição foi acirrada, os preços dispararam. Ni Yan visitou todas as grandes casas de leilão em Calore, vendendo mais de 20 equipamentos no total. Depois disso, foi para as casas de leilão em outras cidades, como Ilderlock, Cidade Glória e assim por diante. A aparição dos equipamentos de visão noturna provocou multidões enormes nesses locais. Graças às vantagens do título Grand Scholar, Ni Yan viajou livremente pelas mais de 30 cidades do Império Viridiano, vendendo mais de 100 equipamentos no total. Embora parecesse muito, era uma mera gota no oceano em comparação com a chuva de itens que circulavam pelo Império todos os dias. Os equipamentos que Ni Yan listou provocou uma competição acirrada em todas as cidades. Os lances aumentavam com menos frequência nas cidades menores, mas em algumas das maiores os equipamentos chegavam a ser vendidos por uma fortuna. Este espetáculo animado persistiu enquanto os itens eram vendidos por todo o Império. Ni Yan verificou seus registros de comércio. Suas luvas desintegradoras foram leiloadas com sucesso por 2.820 moedas de ouro. Seu cuice. Fonte de luz foi leiloada com sucesso por 2.305 moedas de ouro. Uma notificação após a outra apareceu nos registros comerciais de Ni Yan enquanto o ouro jorrava em seu armazenamento pessoal aos milhares. Seu saldo subiu de 50.000 para 100.000 moedas de ouro, depois para 200.000 moedas de ouro e finalmente 360.000 moedas de ouro. O último item foi leiloado, a primeira rodada de vendas acabou. Ni Yan verificou sua bolsa, que ainda continha aproximadamente 180 equipamentos. Ele havia guardado o melhor para o final, planejando se livrar deles mais tarde, quando os jogadores estivessem com mais fome. Quando os equipamentos visão noturna foram leiloados, o frenesi de licitação na casa de leilões central em Calore finalmente se acalmou. No entanto, a multidão não se dispersou, na esperança de que Ni Yan continuasse listando mais itens. Só depois de muito tempo sem nada acontecer foi que perceberam que o navio já havia navegado. Aqueles que não conseguiram obter nada ficaram irritados, amaldiçoando-se por não agir mais cedo. Eu acho que acabou, vamos embora. Droga, se eu soubesse que isso aconteceria, eu não teria me segurado. Eu pensei que esse cara iria continuar despejando equipamentos. Eu estava muito esperançoso. Se arrependimento matasse eu já estaria acabado. Que assim seja. Peça para alguém vigiar a casa de leilão. Talvez ele volte com mais. Só então a multidão na casa de leilões central finalmente se dispersou. Ni Yan olhou para as 360.000 moedas de ouro em seu armazenamento pessoal. Ele poderia fazer muitas coisas com este ouro. No mínimo restaurar a qualidade dos equipamentos das Kickers United de volta ao seu estado anterior antes da guerra com Bloodlust Blades. Gu Huai, você terminou com os cálculos? Quanto ouro precisamos gastar? Ni Yan perguntou. Queria compensar todos os membros das Kickers United por todas as perdas que sofreram e planejou recompensá-los por sua lealdade no futuro também. Pelo menos 120.000 moedas de ouro, com uma média de cerca de 2 moedas de ouro por jogador. Muitos de nossos membros da guilda sofreram duras regressões devido à perda de seus equipamentos, com o nível médio caindo em pelo menos 3. Então precisamos compensá-los por isso também, respondeu Gu Huai. Sabia que eles deviam um pouco em restituição, mas com suas finanças atuais tão apertadas, esse assunto só poderia ser adiado por enquanto. Incluindo a perda de equipamentos e níveis? Quanto sai? Ni Yan perguntou. Suponho que cerca de 200.000 moedas de ouro, Gu Huai respondeu. Tudo bem, eu vou te dar as 200.000 moedas de ouro. Comece a distribuir a restituição e certifique-se de não esquecer ninguém. Ni Yan ordenou. Os jogadores que tinham ficado com as Kickers United até agora eram absolutamente os membros mais leais da guilda. Esquecer qualquer um deles era inaceitável. O que? De onde você tirou 200.000 moedas de ouro? Gu Huai perguntou em pura descrença. Acabei de vender alguns dos equipamentos que trouxe do submundo. Ganhei cerca de 360.000 moedas de ouro e ainda tenho muitos equipamentos para vender, Ni Yan respondeu com uma leve risada. Ele havia testado as águas com a primeira rodada de vendas e o mercado reagiu bem. Estava confiante de que poderia vender os equipamentos restantes por um lucro ainda maior. Realmente? Tanto assim, quanto você acha que vai ganhar com a venda de todo o equipamento? Gu Huai não pôde deixar de perguntar com voz trêmula. Com 360.000 moedas de ouro, eles poderiam derrubar a Bloodlust Blades. Ele se recusava a acreditar que a Bloodlust Blades poderia durar mais tempo que isso. Porém o mais chocante era saber que Ni Yan ainda tinha muito mais para vender. Eu diria que cerca de 1 milhão de moedas de ouro, respondeu Ni Yan. Sua estimativa real estava mais perto de 1.200.000, mas não se atreveu a dar nenhuma garantia. Você está me zoando, né? Gu Huai não pode acreditar, só a possibilidade já o deixava tonto. Apenas quantos zeros existem em 1 milhão?
A AS Kickers United foi empurrada para a beira da falência depois de gastar 60% desse montante. Com este ouro, estava confiante de que poderiam se recuperar totalmente desta guerra e voltar ainda mais fortes. Se tornariam a guilda mais rica de todas, especialmente com Bloodlust Blades fora de cena. Venha me encontrar para que eu possa lhe dar as 200.000 moedas de ouro. Traga também algumas pessoas confiáveis, de preferência aquelas que você conhece na vida real. Eu quero reconstruir o tesouro da guilda, Nian corajosamente declarou. O atual tesouro da guilda das Kickers United parecia bastante desagradável, com apenas 1.000 itens espalhados aqui e ali. Reconstruir era a prioridade deles. Eu estarei aí em instantes, Gu Huai disse, mal contendo sua excitação. Ele imediatamente começou a trabalhar. Em pouco tempo, Gu Huai chegou com mais de 100 jogadores atrás dele. Ele levou as 200.000 moedas de ouro para a sede da guilda e começou a pagar a restituição. Enquanto isso, Nian trouxe os 100 jogadores com ele enquanto visitava várias grandes casas de leilão, comprando equipamentos com preços adequados que seriam então entregues ao tesouro da guilda. Não se sentia à vontade em deixar o trabalho para os outros, desejava lidar com isso pessoalmente. O custo estimado de restaurar o tesouro da guilda ao seu estado anterior era de pelo menos 200.000 moedas de ouro. No entanto, não havia mal nenhum em começar. Quando chegou a notícia de que Gu Huai estava pagando a restituição, os jogadores expressaram sua perplexidade no chat da guilda. A guilda não estava à beira da falência? De onde veio esse ouro? Líder executivo da guilda, você não está nos zoando, está? Um jogador perguntou incrédulo. Watchful Snail, esqueça. Nós entendemos que as finanças estão apertadas agora. Vamos esperar que a tempestade passe primeiro. Quando todo mundo está sofrendo assim, como poderíamos ter cara de pau de pegar o ouro da guilda? Esta opinião foi repetida por muitos outros no chat. Chega de besteiras. Você não acha que eu sei disso? Apresse-se e pegue o ouro antes de eu começar a desviar, Gu Huai. Brincando, repreendeu. A guilda não está mais sem fundos. Nós vamos compensar todos por todas as perdas que sofreram. Aqueles que doaram para ajudar a guilda em seu momento de crise serão duplamente recompensados. Vamos recompensar todos os membros que escolheram ficar conosco. A guilda não estava mais sem fundos? De onde veio esse ouro? Os jogadores ficaram espantados e começaram a bombardear Gu Huai com perguntas. Nirvana Flame conseguiu recentemente ganhar alguns fundos. Não se preocupe. Se as finanças da guilda fossem realmente apertadas, não hesitaríamos em fazer o que fosse necessário, garantiu Gu Huai. Suas palavras imediatamente dissipando as dúvidas e renovando a confiança. Nesse caso, isso não significa que as Kickers United ganharia a guerra? Alguns jogadores astutos fizeram os cálculos. O custo de compensar cada membro da guilda totalizaria em pelo menos 150.000 moedas de ouro. Para a guilda tirar tanto ouro, eles com certeza eram ricos. Os jogadores inquietos que temiam o colapso das Kickers United imediatamente relaxaram suas mentes. Os membros da guilda rapidamente se reuniram no quartel das Kickers United. Todos receberam pelo menos uma moeda ouro em restituição. Aqueles que sofreram grandes perdas receberam de 5 ou 6 moedas de ouro até mais de 50 moedas de ouro. A fortaleza estava cheia de atividade. Além de pagar a restituição, Gu Huai, sob as ordens de Nian, começou a distribuir medalhas para os membros da guilda. As medalhas eram divididas em bronze, prata, ouro e ouro negro. Elas representavam o status de um membro na guilda. Cada jogador que tivesse ficado com a guilda por essa aprovação pelo menos receberia uma medalha de bronze. O que significava o seu status como membro veterano que estavam dispostos a arriscar a vida e a integridade física pela guilda. A medalha de prata foi dada aos membros que fizeram contribuições de destaque para a guilda durante a guerra com a Bloodlust Blades, como doar vastas somas de ouro. As medalhas de ouro representavam os membros mais importantes da guilda. Havia muitos jogadores com medalhas de bronze e prata. Mas aqueles que receberam uma medalha de ouro eram apenas cerca de algumas dúzias. Quando a AS Kickers United recrutasse novos jogadores no futuro, esses membros veteranos seriam tratados de forma diferenciada dos novos recrutas. Caso contrário, se qualquer novo recruta recebesse o mesmo tratamento, eles não poderiam evitar de se sentir ressentidos. Esta iniciativa de Nian recebeu aprovação total. Os jogadores que ficaram com a guilda durante seus tempos mais difíceis, nunca indo embora, se comparado com receber compensação, ficaram emocionados por ganhar o reconhecimento da guilda. Estas medalhas eram a sua glória, a prova de que passaram por muitas provações e dificuldades junto com a guilda. Quando todos estavam recebendo a compensação na fortaleza, alguns jogadores atentos perceberam que o tesouro da guilda rapidamente estava sendo reabastecido com centenas de itens de cada vez e esses itens não eram apenas lixo para preencher o espaço vazio. Eram todos úteis e com propriedades decentes. Primeiro foram as 2 moedas de ouro em compensação, então o tesouro da guilda se encheu com itens de alta qualidade. A demonstração de riqueza de Nian chocou a todos, levando-os a confirmar uma coisa em suas mentes. Bloodlust Blades tinha chutado uma placa de aço. A vitória das Kickers United estava próxima.